Fala aí, pessoal, beleza? Estou aqui no dia 1º de julho, em Palmas, Tocantins, dando uma olhada aqui, uma observada aqui na Lua, no Sol, aqui é por volta de 5 horas e 31 minutos, essa filmagem que eu fiz aqui. E aí, nesse dia que a Lua estava na crescente, indo para a fase de Lua cheia, e aí eu fiz essa filmagem aqui. Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui na posição da sombra e na posição do Sol, para a gente dar uma olhada depois ali, para a gente observar ali como é que ficam os ângulos entre Sol, eu, o observador, e a Lua. E aí você vai ver aqui a contradição gritante do modelo heliocêntrico, mais uma para variar, né? E essa aqui é bem gritante mesmo. Então, esse dia aqui, você está vendo ali, mais ou menos aqui, eu vou pegar a angulação ali, conforme o time and date indica, mas na verdade aí a perspectiva é que faz ele abaixar, né, no horizonte. É como se fosse você estivesse numa rua com vários postes, né, de luz ali, então você vê o poste mais próximo de você, a luz está mais alta, e à medida que você observa o poste bem longe no final da rua, essa luz tende a estar mais baixa, né, como se ela estivesse abaixando a altura dela, e na verdade isso é a perspectiva. A gente sabe que isso aí também acontece com o Sol, mas conforme diz aí o heliocentrismo, na verdade Sol e Lua aí sofrem angulação por causa do giro, né, da rotação. Então essa rotação que a Terra supostamente faz aí, ela tende a levantar o Sol e a diminuir. Isso aí a gente pode constatar aqui no site Time and Date. Conforme você vê aqui, né, a posição do Sol aqui, ele nasceu aqui no dia, aqui em Palmas às 6h31, então ele vai subindo a angulação aqui. Aqui do lado direito você vê a hora, o ângulo de elevação, essa altitude aqui é o ângulo de elevação dele em relação a você. E também aqui, né, a direção, o ângulo que ele está apontando, né. Então se você vê aqui mais ou menos às 5h31 da tarde, quando eu fiz a filmagem ali, ele estaria em 8 graus. Só que aqui é no dia 16 de julho. A filmagem ali foi no dia 1º. Então, a mesma coisa para a Lua. Estou vendo o Sol aqui, se eu posso pegar a Lua aqui, né? Então, vamos ver aqui a Lua. Pegar o dia 1º aqui, então, dia 1º de julho, que foi exatamente no dia ali, né? Então, aqui a Lua, quando eu fiz a filmagem ali às 5h31 da tarde, ela estava, a posição que ela estava de mim aqui, ela estava... deixa eu ver aqui, 5h31, mais ou menos aqui, 69 graus. Então, essa é a posição relativa, o ângulo de elevação da Lua para mim. Então, eu já salvei aqui as imagens. Aqui foi nesse dia aqui, dia 1º de julho, conforme eu falei, né? Então, o Sol estaria aqui mais ou menos passando próximo ao Trópico de Câncer ainda, né? E a Lua estaria aqui nessa posição. Essa posição aqui não está bem correta, que se você observar no vídeo ali, ele estava praticamente alinhado comigo aqui. Então, eu não estava vendo a Lua aqui mais a leste nesse horário. Eu estava vendo ela aqui mais em cima, aqui, como se ela estivesse aqui nessa linha aqui, como se ela estivesse aqui mais ao norte. Mas enfim, isso aqui não vai interferir muito. A questão que a gente vai observar aqui vai ser o ângulo de elevação dos dois. Então nós temos aqui a primeira foto da Lua, horário 5h31, que foi o horário que eu fiz a filmagem. Aqui está o dia, 1º de julho de 2017. O ângulo de elevação, né, é 69 graus. Estava aqui, a posição dela aqui. Então vamos ver aqui agora do Sol. Aqui, 5h31, está aqui. Altitude 6 graus. Então essas são as posições relativas a mim aí, de Sol e Lua. Bom, diante disso aí, gente, se você observou bem aqui a filmagem entre o Sol, Lua, quer dizer, essa posição relativa de Sol, observador, que sou eu, e a Lua, isso aqui não tem como fugir do sistema heliocêntrico, porque ele dá realmente o ângulo. Conforme a Terra vai girando, vai criando um ângulo entre você e o Sol e um ângulo entre você e a Lua. Isso aí o Time and Date mostra, faz parte do modelo. A gente sabe que o Sol mantém a mesma altura, né? Ele não abaixou, não subiu nada, ele mantém a mesma altura, apenas ele se afastou de você e então ou se aproximou, e aí a perspectiva aliada à refração aí vai produzir essa ilusão de que ele está descendo, né? Mas na verdade ele não está descendo, ele está na mesma altura, apenas é uma ilusão que a perspectiva faz com os nossos sentidos. Então, observando aí, a gente tem aí a filmagem mais uma vez aí, observador, Sol e Lua, tá? 6 graus para o Sol, 69 graus de mim para a Lua, né? Conforme está ali, você vê a posição da sombra aqui, que é o mais importante, que você tem que prestar atenção aqui. E você pode observar aí também, quando a Lua e o Sol estiverem próximos, de novamente fazendo essa corrida aí, você vê como é que é a relação da sombra e o ângulo de elevação. Bom, diante aqui da exposição do vídeo, que você já viu como é que está a relação dos ângulos aí, Sol, observador, Lua, como é que está aí o formato da sombra na Lua, que o Globo diz que isso aqui, que na teoria do heliocentrismo aí diz que as fases da Lua são em função da iluminação do Sol, né? Quer dizer, aquela parte está escura ali é porque ele não está pegando. Agora a gente vai ver se isso aí realmente faz sentido, né?
Porque agora, se de fato a gente começa a colocar os ângulos, conforme eles dizem para a gente aí, isso não vai bater. Não vai bater e vai passar longe da realidade. Então eu fiz um esquema aqui, olha aqui como é que está a posição. Eu fiz um desenho aqui traçando o ângulo de 6 graus que o Time and Date diz que o Sol está para mim aqui. Vamos ver aqui de novo. Aqui é o ângulo, aqui é a Lua, aqui o ângulo que o Sol, nesse exato horário aqui, de 1º de julho de 2017, 5h31, 6 graus. Então, eu fiz aqui um modelo ilustrativo para você ver aqui. Então, aqui é como se essa linha aqui fosse direcionada a mim, que sou observador aqui, tivesse mais ou menos aí 6 graus, a inclinação dela, da elevação do Sol. E aqui a da Lua, de relação a mim, fosse 69, né? E realmente, a percepção que a gente tem aqui é que eles estejam mais ou menos nesse ângulo aí de elevação. Então, aqui seria a Lua, né? E aqui o Sol. Então, olha só que absurdo. Se você pegar aqui onde está a posição do Sol, jamais ele vai bater dando essa sombra aqui. Quer dizer, está iluminando a Lua por baixo. Contradição gritante aí do modelo heliocêntrico. Quer dizer, o Sol verdadeiro teria que estar aqui em cima para fazer essa sombra aqui na Lua, né? Quando a gente falou a questão que a Lua carrega e descarrega, né, que ela pega a energia do Sol e vai se carregando, descarregando, muita gente aí achou um absurdo. Agora, isso aqui, você não acha um absurdo? Isso aqui é uma contradição lógica grave. O Sol está aqui embaixo, eu estou respeitando o ângulo, realmente. Se a Terra está girando aí, como vocês dizem, tem que ter um ângulo, porque esse ângulo, o Sol sobe, desce, conforme esse ângulo de elevação aqui, que é feito aí pelo giro da Terra. Então, como que o Sol vai produzir uma sombra se ele está iluminando aqui por baixo? Essa sombra aqui só poderia ser produzida com o Sol aqui em cima. É uma contradição aqui gritante do modelo. Então eu fiz outro esquema aqui, para a gente dar uma olhada aqui. Desenhei aqui o Sol na sua posição real, 6 graus de relação a mim, a Lua aqui. Então a sombra real aqui seria essa aqui. Segundo o modelo aqui, a gente vê que a posição real do Sol aqui não vai bater com a sombra real. O Sol teria que estar em outra posição aqui, nessa posição aqui de cima, para poder dar aquela sombra verdadeira, a sombra real aqui. Então, aqui, num esqueminha 3 aqui, a gente tem a posição real do Sol e a sombra que deveria ocorrer. Quer dizer, a sombra que está ocorrendo é essa aqui. E a sombra que deveria ocorrer, ela está virada, ela não está batendo com a sombra verdadeira, né? Então, se essa sombra aqui não ocorre, respeitando a matemática e a geometria euclidiana, que o modelo tanto usa e abusa dela aí, então, meu amigo, essa sombra aqui não pode ser produzida. Então, as fases da Lua não podem ocorrer em função da iluminação do Sol nela diretamente. A Lua é um luzeiro e ela não tem a sua luz emprestada do Sol. Ela tem outra fonte de energia que é desconhecida. A gente fala aí que ela pode ser um descarregamento em função dela estar perseguindo o Sol aí, ele andar mais rápido que ela. Isso aí a gente está em fase inicial de estudo, não é nenhuma afirmação certa ainda. Mas podemos observar aqui de forma clara que o que nos contam aí, que as fases da Lua aí vêm em função da luz do Sol, não está batendo. A geometria aqui está dizendo que não é assim. Então aqui, mais uma vez, a gente tem um princípio de contradição da lógica aí sendo ferido gravemente. Vemos aí o Sol verdadeiro produzindo uma sombra falsa e um Sol falso produzindo uma sombra verdadeira. Quer dizer que as fases da Lua não é em função disso, gente. Ou seja, as fases da Lua aí não ocorrem em função da luz direta do Sol sendo emprestada aí direta para ela. E isso se mostra aí uma grande falácia, né? Então, ferindo aí mais uma vez um princípio da não contradição, né? O Sol verdadeiro não pode produzir a sombra verdadeira, mas uma sombra falsa. Contradição aí acachapante e vergonhosa. Então aqui você pode observar nos próximos dias aí, quando o Sol e Lua estiverem próximos novamente, ela estiver mudando de fase, você vê se vai bater esse ângulo aí, ó. Como aqui não bate. E já vi outros casos aí mais grave ainda. Já vi essa angulação da Lua aqui, não inclinada, mas completamente virada para baixo aqui. Quer dizer, o Sol tinha que estar praticamente aqui em cima, né? Então eu já vi outros ângulos aí. Mas aqui eu quis pegar o meu exemplo, que é o que eu vi, né? Então fica melhor assim para a gente poder fazer as análises aqui. Mas fica atento aí que você também vai ver esses absurdos e vai começar a constatar o que a gente está vendo aqui. E não adianta dizer que pode colocar ali no Solar System Scope aí, que vai mostrar que é assim, porque isso aqui é puro achismo. Aquilo ali a gente observou o mundo real, constatou com os ângulos que o modelo diz aí, não bate. E agora isso aqui, nem aqui vai bater, porque aqui se você começar a observar aqui, ó, a gente observa aqui que a Lua vai receber uma forte iluminação aqui, né, do Sol. Eles vão dizer aí que você está vendo mais ou menos aqui, como eu estou aqui no centro do país, aqui do Brasil, né? Então eu estou vendo de lado aqui, né? Mas olha esse Sol aqui, ele ilumina Netuno, Plutão, né? Que é homenagem a Pluto e o cachorro do Disney.
e ele não consegue iluminar, preencher esse pedaço aqui da Lua, né? É um absurdo total essa teoria aqui, mas enfim, eles vão dizer aqui que você está vendo esse lado aqui. Falam aí que a gente tem fracas suposições sensoriais, né? Mas o que que eles fazem com isso aqui? Dizer que isso aqui vai explicar alguma coisa de fase da Lua. Isso aqui não explica nada. O que está me explicando ali é o mundo real, aliado aí aos ângulos e às retas que eles mesmos dizem que é assim. Então, mudar ângulo e mudar a reta não tem como eu mudar aquilo ali. Aquilo ali é o que a matemática está dizendo, e eles sempre usam a matemática. Então, a matemática está mostrando uma contradição grave aí do modelo. Então esse programa aqui, eles fazem aqui, o Solar System Scope aqui, né, tá dizendo aqui que a fase, eu coloquei aqui no dia 1º de julho aqui, 2017, mas isso aqui não prova nada, isso aqui não está dizendo nada. O que está me dizendo ali é o mundo real e o ângulo não está batendo. Aqui, ó, se ele me falar aqui que eu estou vendo aqui a metade, porque eu estou nessa posição aqui, então eu não consigo ver o outro lado, quer dizer, por achismo. Se eu colocar o ângulo aqui, vai furar do mesmo jeito, porque ele tem que iluminar ela por baixo aqui. E é o que ele está me dizendo ali. Ou seja, aí 6 graus aqui por baixo e 69 por cima. Então, quando você coloca ali na angulação, que tem que dar de fato, não vai bater, está furado. Então, não adianta você olhar aqui e achar, eu estou vendo aqui, eu estou vendo de lado aqui. Sim, mas ali está de lado, mas o que manda é o ângulo, meu amigo. Que a gente tirou ali 6 graus do timing date, né? E depois aqui 69. Então esse ângulo aqui é que manda. Ele está mirando aqui embaixo, ó, não tem como mudar isso aqui não. Ele está pegando ela aqui por baixo, então esse aqui está totalmente furado. É mais uma prova aí que não é assim que funciona. Os luzeiros que Deus colocou para marcar o tempo, para iluminar o dia e a noite, tem as suas características próprias aí, que eles negaram, né? Para escamotear aí a Sagrada Escritura, a verdade, e a gente sabe aí que a Lua tem as suas fases em função de alguma coisa aí desconhecida. Pode ser esse motivo aí que a gente falou no outro vídeo, que é o descarregamento dela aí, ou o carregamento, que faz muito mais sentido. A percepção que realmente a gente tem é que ela tem a luz dela própria. Quando você vê ela surgindo na noite, aí você vê que o Sol já não está mais ali. Não faz mais nenhum sentido aquela luz forte que ela tem ali, né? Que você vê que sai de dentro dela, está vindo do Sol, que nem mais está ali, né? Para dizer que ele está vindo ali de trás da curvatura, né? Mas essa luz estaria passando aí sobre você, atingindo a Lua, e você nem estaria vendo ela, né? E se você pensar bem aí na massa que eles dizem que o Sol tem, né? Que ele faz o dia ali em Saturno, em Urano, né? Quer dizer, essa luz seria tão forte que a nossa noite teria que ser uma penumbra. Quando você vê uma noite realmente escura, de fato, aquela noite que não tem lua, não tem estrela, quem já foi em fazenda e dormiu em fazenda numa época dessa assim, você sabe que o breu é forte. Você sabe ali que a escuridão é total. E jamais uma curvatura poderia fazer tamanha escuridão de um Sol que tem uma massa gigantesca, que ilumina, que consegue fazer o dia lá em Urano, lá em Netuno. Então, fica a dica aí para você observar. Quando o Sol e Lua estiverem próximos, né, que eles vão fazendo a corrida aí, que eles vão circulando aí sobre a gente, e você vai poder ver o que eu vi aqui também, observar essa questão da posição, esse ângulo que indica como é que seria a posição do Sol em relação à Lua, conforme o modelo heliocêntrico, que não bate, porque você já viu aí que não bate. Tá bom, gente? Então um abraço para todo mundo, fica com Deus e tchau!